Bom dia a todos os amigos brasileiros. Hoje, dia 7 de junho de 2018, aqui vos fala o Coronel Carlos Alves. Hoje pela manhã, acompanhando o noticiário, nós nos deparamos com a triste realidade desse país. Desse país totalmente desorganizado, totalmente sem governo, né? Por uma eleição suspeita, né? Uma eleição onde ninguém viu, o povo não viu, o Supremo Tribunal Federal decide arbitrariamente eliminar do processo eleitoral brasileiro o voto impresso, aquele voto que eles sabem atestaria a nossa real vontade de eleger o nosso candidato predileto. Então agora nem 5% mais de urna, agora é nada, fazendo valer a vontade suprema dessa organização criminosa que avassala o país, que tomou conta, que usurpou o poder no país. Porque nós sabemos que, pela Constituição Federal, quando você lê a Constituição, quando a Dilma foi eleita, os votos são dela. O Temer não tem voto. O Temer não tem voto. No impeachment, segundo a Constituição, quando o presidente é impedido de governar, o vice sai também. E aí agora a gente quando a gente começa a ler a Constituição, estudar a Constituição, que aconselho que todos os brasileiros façam isso, para terem consciência dos seus direitos, os nossos direitos como povo, a gente percebe que o Lewandowski, que é um comparsa dessa quadrilha, ele rasga em rede nacional e mundial a Constituição Nacional, não retirando os poderes políticos da Dilma, porque a lei é uma só, é clara, não tem divisão nenhuma, e ele dividiu o artigo que trata do impeachment, para que o seu comparsa maior, o Temer, continuasse no poder, por um golpe sórdido. Mas não um golpe para salvar o país da Dilma, não. Um golpe para roubar melhor, com mais requinte. Porque a Dilma era um imbecil, uma idiota, mal sabe falar, mal sabe escrever talvez. Talvez tenha o diploma comprado, porque ela não estudou nada. Ela é uma mulher que passou a vida inteira, ao invés de estudar, só na guerrilha, só na vadiagem, só causando problema das pessoas e a própria família dela. E aí eu pergunto aos candidatos militares: será que vocês ainda estão iludidos de que é apenas pelas urnas que nós consertaremos o país? Nesse exato momento, o brasileiro acorda com essa notícia, essa triste notícia, que agora 100% da eleição vai ser pela Smartmatic, a urna da Venezuela, a mesma urna que nas eleições do mês agora passadas aí, há 2 domingos atrás, se não me falha a memória, deram poder total para Maduro, quando a Venezuela amarga a triste miséria da fome, da hiperinflação, falta de gêneros, tudo isso. E aí, graças a Deus, também estava ouvindo hoje um vídeo do General Elito. Então eu estou em boa companhia. O General Elito, ele fala exatamente aquilo que eu venho falando para os senhores amigos brasileiros que realmente se importam com a nossa nação. Que o que está no Brasil hoje é um poder ilegítimo. Então, nem é mais uma questão de intervenção, é uma operação de desocupação da invasão de uma quadrilha criminosa. Uma quadrilha que se refestelou, ela se instalou na cadeira de comando do país, poder executivo, legislativo e judiciário, ilegitimamente. O Brasil hoje não tem governo, nós não temos governo nenhum. Eu não reconheço o presidente Temer como meu presidente. Ele não é meu comandante em chefe das Forças Armadas. Porque se eu aceitar que ele é meu comandante em chefe, então eu sou um bandido também. Se ele é chefe de quadrilha, o que eu sou? Eu sou um bandido. Eu sou um capanga. E como eu sou fardado, eu sou um jagunço. Um jagunço do Temer.
E eu quero crer que agora, falando um pouco mais claro, os nossos generais, nossos comandantes, eles façam uma análise introspectiva do que eles são realmente. Afinal de contas, o que é que eu sou? Eu sou um general das Forças Armadas Brasileiras, cuja missão principal é de defender a pátria, defender o povo e as instituições, o perfeito funcionamento das instituições. Então, general Vilas Boas, eu não concordo com Vossa Excelência quando Vossa Excelência fala que as instituições estão funcionando perfeitamente bem. Não, por quê? Então, será que o senhor qualifica um bandido, um marginal, um usurpador de poder, um golpista, como alguém digno de ser respeitado? Será que uma organização comandada por bandidos funciona bem? Bem para quem? Para nós brasileiros, que sofremos aqui amargamente as dores de uma inflação, de superfaturamento de combustíveis, roubalheira total, um Congresso Nacional totalmente eleito pelo dinheiro do crime, da corrupção. Todos os partidos políticos praticamente estão citados na Lava Jato. E não existe hoje, desde 85, como bem disse Sua Excelência, o General Elito, não existe partido de direita, de direita no Brasil. Só de esquerda. E o pior de tudo, é uma esquerda que vem lutando para se manter no poder eternamente no Brasil. Para que nós sejamos entregues à escravidão comunista. Então, meus amigos, alerta geral. Agora, mais do que nunca, e nesse mês de junho, nós temos que usar de todas as nossas armas, nossas forças, nas atividades que nós exercemos no país. Nós temos que colocar esse governo federal, esse sistema criminoso de poder que se instalou no Brasil ilegitimamente, para correr. Alerta, é na Copa do Mundo, quando os brasileiros ficarão entorpecidos com o jogo, que eles poderão atacar. E em julho, talvez não sejamos mais uma nação brasileira, mas uma república socialista bolivariana. Isso não pode acontecer. E eu alerto aos generais, os amigos, os que foram cadetes contemporâneos comigo na AMAN. Generais, confio nos senhores. Eu sei muito bem a origem que os senhores têm, que é a minha também. Nós convivemos juntos. Nos senhores eu confio. Nós ombreamos juntos como cadetes na AMAN. Com alguns eu servi. Tive a honra de ser amigo. Tenho a honra de ser amigo deles. E outros ali que são meus amigos e meus irmãos de arma e de turma. Esses sim, por esses eu dou a vida. Num combate. Vou ombrear com eles. Por esses sim. Os generais da minha turma que estão lá também. Então a esses eu me dirijo a palavra, dirijo a minha palavra, em nome do povo brasileiro. Nós confiamos nos senhores generais. Nos senhores que realmente pensam na pátria. Eu sei que sim. Os senhores eu conheço. Eu sei que os senhores pensam na pátria. E com certeza os senhores vão ouvir o clamor do povo brasileiro. Partindo do seguinte princípio. O governo federal do Brasil hoje não existe. Não há governo. O que há é um usurpador, um golpista que, mancomunado com o Lewandowski, na época presidente do Supremo Tribunal Federal, rasgou a Constituição e partiu uma lei pétrea única em dois, pela metade, só para salvar o seu projeto de poder e de roubo, ladruagem e latrocínio também, porque ele rouba e mata as pessoas. São 9 milhões de pessoas mortas até hoje no Brasil, nos hospitais, nos presídios. Muito mais, quase o dobro dos judeus mortos na Segunda Guerra Mundial, 6 milhões. Então, hoje o Brasil está sujeito a uma intervenção humanitária de países humanitários para prenderem Temer e ser julgado, ele e todo o Congresso Nacional e o Supremo, os tribunais internacionais, por crimes contra a humanidade. O Brasil hoje está vivendo esse problema. Assim como os judeus na Segunda Guerra Mundial sofreram, padeceram
pelas agruras da tortura dos nazistas. Muitos brasileiros aqui, 9 milhões mortos nos hospitais, nos presídios, nas favelas, mortos de fome, porque essa quadrilha ela é passiva de condenação pelos tribunais internacionais por crime contra a humanidade. Um bom dia a todos.